O capítulo 30 do livro de Jó, é a continuação de uma extensa resposta que Jó está dando ao seu amigo Bildade. A fala de Bildade ocorreu, uma das falas, lá no capítulo 25. Então veja que o capítulo 26, 27, 28, 29 e 30 e o 31 também, é uma extensa resposta. Acho que é a maior resposta que eu já vi aqui no livro. Tratam apenas dessa resposta. Então, o capítulo 30 diz o seguinte, é um capítulo extenso até, inclusive. Mas, agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estarem com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor, desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos, nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da guiesta era sua comida. Da companhia dos amigos, foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões, foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra, rugiam entre os arbustos e se encolhiam sobre a vegetação, prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco, me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim, destroem o meu caminho, conseguem destruir-me. Sem a ajuda de ninguém, avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem, e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, ele me envolve como a gola da minha veste, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes, fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal, quando eu procurava a luz, vieram trevas, nunca para agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam, perambulo escurecido, mas não pelo sol, levanto-me na assembleia e clamo por ajuda, tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas, minha pele escurece, cai, meu corpo queima de febre, minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Bom, então esse foi o capítulo 30, próximo vídeo, capítulo 31. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo, já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 31, vídeo anterior, capítulo 30. Valeu! O capítulo 30 do livro de Jó, é a continuação de uma extensa resposta que Jó está dando ao seu amigo Bildade. A fala de Bildade ocorreu, uma das falas, lá no capítulo 25. Então veja que o capítulo 26, 27, 28, 29 e 30 e o 31 também, é uma extensa resposta. Acho que é a maior resposta que eu já vi aqui no livro. Tratam apenas dessa resposta. Então, o capítulo 30 diz o seguinte, é um capítulo extenso até, inclusive. Mas, agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estarem com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor, desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos, nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da guiesta era sua comida. Da companhia dos amigos, foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões, foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra, rugiam entre os arbustos e se encolhiam sobre a vegetação, prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco, me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita,
os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim, destroem o meu caminho, conseguem destruir-me. Sem a ajuda de ninguém, avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem, e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, Ele me envolve como a gola da minha veste, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a Ti, ó Deus, mas não me respondes, fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de Tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Companheiro das corujas, minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Bom, então esse foi o capítulo 30, próximo vídeo, capítulo 31. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 31, vídeo anterior, capítulo 30. Valeu! O capítulo 30 do livro de Jó, é a continuação de uma extensa resposta que Jó está dando ao seu amigo Bildade. A fala de Bildade ocorreu, uma das falas, lá no capítulo 25. Então veja que o capítulo 26, 27, 28, 29 e 30 e o 31 também, é uma extensa resposta. Acho que é a maior resposta que eu já vi aqui no livro. Tratam apenas dessa resposta. Então, o capítulo 30 diz o seguinte, é um capítulo extenso até, inclusive. Mas, agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estarem com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor, desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos, nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da guiesta era sua comida. Da companhia dos amigos, foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões, foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra, rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação, prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco, me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim, destroem o meu caminho, conseguem destruir-me. Sem a ajuda de ninguém, avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem, e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, Ele me envolve como a gola da minha veste, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a Ti, ó Deus, mas não me respondes, fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de Tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Companheiro das corujas, minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre, minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Bom, então esse foi o capítulo 30, próximo vídeo, capítulo 31. Eu estou nesse canal
Gravando todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo, já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 31, vídeo anterior, capítulo 30. Valeu! O capítulo 30 do livro de Jó, é a continuação de uma extensa resposta que Jó está dando ao seu amigo Bildade. A fala de Bildade ocorreu, uma das falas, lá no capítulo 25. Então veja que o capítulo 26, 27, 28, 29 e 30 e o 31 também, é uma extensa resposta. Acho que é a maior resposta que eu já vi aqui no livro. Tratam apenas dessa resposta. Então, o capítulo 30 diz o seguinte, é um capítulo extenso até, inclusive. Mas, agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estarem com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor, desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos, nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da guiesta era sua comida. Da companhia dos amigos, foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões, foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra, rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação, prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco, me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim, destroem o meu caminho, conseguem destruir-me. Sem a ajuda de ninguém, avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem, e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, Ele me envolve como a gola da minha veste, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a Ti, ó Deus, mas não me respondes, fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de Tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal, quando eu procurava a luz, vieram trevas, nunca para agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam, perambulo escurecido, mas não pelo sol, levanto-me na assembleia e clamo por ajuda, tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas, minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre, minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Bom, então esse foi o capítulo 30, próximo vídeo, capítulo 31. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo, já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 31, vídeo anterior, capítulo 30. Valeu! O capítulo 30 do livro de Jó, é a continuação de uma extensa resposta que Jó está dando ao seu amigo Bildade. A fala de Bildade ocorreu, uma das falas, lá no capítulo 25. Então veja que o capítulo 26, 27, 28, 29 e 30 e o 31 também, é uma extensa resposta. Acho que é a maior resposta que eu já vi aqui no livro. Tratam apenas dessa resposta. Então, o capítulo 30 diz o seguinte, é um capítulo extenso até, inclusive. Mas, agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estarem com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor, desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos, nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da guiesta era sua comida. Da companhia dos amigos, foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões, foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra, rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação, prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra.
E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco, me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim, destroem o meu caminho, conseguem destruir-me. Sem a ajuda de ninguém, avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem, e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, ele me envolve como a gola da minha veste, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes, fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão, tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade, sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece, cai, meu corpo queima de febre, minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Bom, então esse foi o capítulo 30, próximo vídeo, capítulo 31. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 31, vídeo anterior, capítulo 30. Valeu! O capítulo 30 do livro de Jó, é a continuação de uma extensa resposta que Jó está dando ao seu amigo Bildade. A fala de Bildade ocorreu, uma das falas, lá no capítulo 25. Então veja que o capítulo 26, 27, 28, 29 e 30 e o 31 também, é uma extensa resposta. Acho que é a maior resposta que eu já vi aqui no livro. Tratam apenas dessa resposta. Então, o capítulo 30 diz o seguinte, é um capítulo extenso até, inclusive. Mas, agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estarem com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor, desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos, nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da guiesta era sua comida. Da companhia dos amigos, foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões, foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra, rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação, prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco, me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim, destroem o meu caminho, conseguem destruir-me. Sem a ajuda de ninguém, avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem, e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, ele me envolve como a gola da minha veste, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes, fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão, tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade, sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas.
companheiro das corujas, minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre, minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Bom, então esse foi o capítulo 30, próximo vídeo, capítulo 31. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 31, vídeo anterior, capítulo 30. Valeu! O capítulo 30 do livro de Jó, é a continuação de uma extensa resposta que Jó está dando ao seu amigo Bildade. A fala de Bildade ocorreu, uma das falas, lá no capítulo 25. Então veja que o capítulo 26, 27, 28, 29 e 30 e o 31 também, é uma extensa resposta. Acho que é a maior resposta que eu já vi aqui no livro. Tratam apenas dessa resposta. Então, o capítulo 30 diz o seguinte, é um capítulo extenso até, inclusive. Mas, agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estarem com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor, desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos, nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da guiesta era sua comida. Da companhia dos amigos, foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões, foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra, rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação, prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco, me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim, destroem o meu caminho, conseguem destruir-me. Sem a ajuda de ninguém, avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem, e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, ele me envolve como a gola da minha veste, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes, fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal, quando eu procurava a luz, vieram trevas, nunca para agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam, perambulo escurecido, mas não pelo sol, levanto-me na assembleia e clamo por ajuda, tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas, minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre, minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Bom, então esse foi o capítulo 30, próximo vídeo, capítulo 31. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 31, vídeo anterior, capítulo 30. Valeu! O capítulo 30 do livro de Jó, é a continuação de uma extensa resposta que Jó está dando ao seu amigo Bildade. A fala de Bildade ocorreu, uma das falas, lá no capítulo 25. Então veja que o capítulo 26, 27, 28, 29 e 30 e o 31 também, é uma extensa resposta. Acho que é a maior resposta que eu já vi aqui no livro. Tratam apenas dessa resposta. Então, o capítulo 30 diz o seguinte, é um capítulo extenso até, inclusive. Mas, agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estarem com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor, desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos, nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da guiesta era sua comida. Da companhia dos amigos, foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões, foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra, rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação, prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra.
E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco, me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim, destroem o meu caminho, conseguem destruir-me. Sem a ajuda de ninguém, avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem, e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, ele me envolve como a gola da minha veste, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes, fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão, tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade, sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este em sua aflição grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal, quando eu procurava a luz, vieram trevas, nunca para agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam, perambulo escurecido, mas não pelo sol, levanto-me na assembleia e clamo por ajuda, tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas, minha pele escurece, cai, meu corpo queima de febre, minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Bom, então esse foi o capítulo 30, próximo vídeo, capítulo 31. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 31, vídeo anterior, capítulo 30. Valeu! O capítulo 30 do livro de Jó, é a continuação de uma extensa resposta que Jó está dando ao seu amigo Bildade. A fala de Bildade ocorreu, uma das falas, lá no capítulo 25. Então veja que o capítulo 26, 27, 28, 29 e 30 e o 31 também, é uma extensa resposta. Acho que é a maior resposta que eu já vi aqui no livro. Tratam apenas dessa resposta. Então, o capítulo 30 diz o seguinte, é um capítulo extenso até, inclusive. Mas, agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estarem com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu seu vigor, desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos, nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da guiesta era sua comida. Da companhia dos amigos, foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões, foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra, rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação, prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco, me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim, destroem o meu caminho, conseguem destruir-me. Sem a ajuda de ninguém, avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem, e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, ele me envolve como a gola da minha veste, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes, fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão, tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade, sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este em sua aflição grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim,
Quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Companheiro das corujas, minha pele escurece, cai, meu corpo queima de febre, minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Bom, então esse foi o capítulo 30, próximo vídeo, capítulo 31. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó, quase concluindo inclusive. Próximo vídeo, capítulo 31, vídeo anterior, capítulo 30. Valeu! O capítulo 30 do livro de Jó, é a continuação de uma extensa resposta que Jó está dando ao seu amigo Bildade. A fala de Bildade começou, ou